Olá, galera do canal Oi Oi Oi, prontos para mais um vídeo? O tema de hoje é um dia na Idade Média, né? Vamos viver aí um dia na Idade Média. Então, prepara o DeLorean que a gente vai viajar para a Idade Média agora, hein? Assim, antes da gente sentar no volante do DeLorean, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilhar. Quando se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa comentários, né? Deixem likes para fazer o canal crescer aí, tá bom, gente? E também tem o perfil do canal, né? O canal tem um perfil no Instagram que eu vou deixar aqui. Tá bom? E é isso aí, gente. Pois é, gente. O vídeo de hoje vai ser um dia na Idade Média, né? Vamos falar de costumes da Idade Média, o que acontecia na Idade Média, não é? Pois é. O período da Idade Média, né, ele foi um período longo, tá? Ele compreendeu do fim, teve a queda do Império Romano, tá? Isso do século, no século V, tá? Século IV, século V, caiu o Império Romano, começou a... O que eu faço com você? Você simplesmente não... morre. Começou a Idade Média que foi até o século XV, tá? Século XV compreende aí até 1400, dizem que até 1490, alguma coisa assim, que tem a ver com a tomada de Constantinopla, né? Constantinopla, para quem não sabe, é na Turquia, se não me engano, a atual Istambul, tá? Que Istambul não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é a parte da Turquia que fica na Europa, tá, gente? E a Idade Média teve dois períodos, né? Teve a Alta Idade Média, do século V ao século XI, tá? O século V é aquele que corresponde já com o fim do Império Romano e a ascensão da Idade Média. E teve o período da Baixa Idade Média, que foi do século XI ao século XV. Século XV, que é o que corresponde à conquista de Constantinopla, atual Istambul, né? Que aí depois da Idade Média tem esse período da Idade Moderna, Idade Renascentista, né? Aquela época que é o período que vem as descobertas, inclusive a descoberta da América, navegações pela costa da África, navegações até a Índia, né? Que é o período posterior à Idade Média, é esse período de renascimento, de Idade Moderna, que corresponde às grandes navegações, né? Que os europeus faziam aí, né? Portugueses, espanhóis, os ingleses, os holandeses também, né? Participaram aí dessas grandes navegações, tá? Mas vamos lá, vamos começar os costumes da Idade Média, né? Lembrando que na Idade Média não havia luz, não havia água, tá? Encanada, então não tinha água encanada, não tinha sistema de esgoto, tá? Isso valia tanto para quem morava nos castelos, como para quem era pobre naquela época, tá? Porra, tudo isso? Naquela época, para os mais pobres, os banheiros não ficavam dentro de casa, tá? Geralmente era a casinha fora da casa, né? Então o banheiro ficava numa casinha, mas assim, de noite as pessoas, como era tudo muito escuro, então elas tinham tipo um pinico de madeira,
tá? Isso para as pessoas mais pobres. Acredito eu que nos palácios não tinha banheiro, mas, né, os nobres, eles tinham lá o pinico deles e tendo o pinico eles tinham o pinico deles, lá os nobres, mas eles tinham alguém para limpar a bunda deles, tá? Sim, gente. Nessa época da Idade Média, existiam pessoas lá que moravam no palácio, que eram lá empregados, tá? Do rei, da rainha, que eram pessoas só para limpar a bunda da realeza, tá? E como se limpava a bunda antigamente, né? Antigamente não tinha papel higiênico. Os pobres utilizavam algum tipo de folha, né? Algum tipo de folhagem. Já os ricos, né? A nobreza utilizava lã de ovelha para limpar a bunda, né? Mas isso eram as pessoas que limpavam a bunda deles, tá? Já para o pobre, né? Para quem era camponês, né? Nessa época da Idade Média, se arrumava com alguma folhinha lá para limpar a bunda, tá? Próxima. Na próxima. Bom, já que falamos aqui de limpar a bunda, já que falamos de banheiro, de número 2, né? De totô, a gente vai falar de banho. É sabido que as pessoas aqui na Idade Média, né? Aqui a Idade Média se concentrou na Europa, obviamente, porque não se sabia até então a existência de outros continentes, apenas o continente africano e até a Índia se sabia que tinha, né? Mas enfim, banho não era muito o hobby das pessoas na Idade Média, tá? Talvez muito por questões religiosas, porque nessa época havia o domínio, tá, da Igreja Católica, em toda a Europa havia o domínio da Igreja Católica, então o corpo era considerado uma coisa pura, né? Uma coisa que tinha que ter a sua pureza conservada, alguma coisa assim. E banho não era muito o esporte do povo, né? Por aqui. Seja por causa do frio, ou seja, sei lá, enfim. O certo é que eles não tomavam banho. Às vezes se tomava banho uma vez no ano, né? Tomava banho. E assim, dentre os nobres, né? Eles tinham lá as tinas particulares, né? Então cada um dentro do seu quarto tomava um banho lá dentro daquelas tinas, sabe? Aquelas de ofurô, mais ou menos. Colocava água quente lá e tomava-se o banho, né? E tomava-se o banho nessa época mais ou menos aí, de maio, de junho. E é por isso que maio é o mês das noivas, gente. Porque era o mês que tomava banho, então a pessoa tava ali limpinha, mais ou menos limpinha para se casar. Se não tava limpinha, buquê de flor disfarçava o cheiro da caatinga, né? Gente, eu tô podre? Não, até que eu não tô. Até que eu não tô. Pois é. E dentre os pobres, tá? Como eles eram pobres, eles só tinham só lá uma tina de madeira, né? Para tomar banho. E para tomar banho, né? Dentre os pobres, se começava pelos mais velhos até os mais novos, utilizando a mesma água. Ou seja, a última pessoa, né? O nenenzinho tomava banho com a água de bunda do resto da família. Às vezes morava um vô, uma avó na mesma cabaninha, pai e mãe.
os irmãos e todo mundo usava, né? Quem era pobre na Idade Média para tomar banho, todo mundo usava a mesma água, então você tomava banho com a água da bunda do outro. Era isso aí. E, né? E era isso. Dentro da nobreza, né? As moças se casavam em maio porque elas estavam um pouquinho mais cheirosinhas e os caras também, né? Estavam um pouquinho mais cheiroso para poder se casar. Pois é. Extrações de dente, né? Bom, naquela época não tinha dentista, tá, gente? Dentista é mais ou menos aí uma coisa século XVIII, século XIX, não tinha dentista não. Então, qualquer um que tivesse um alicate podia... Qualquer um que tivesse um alicate, seja lá um serralheiro, né? Uma pessoa que fabrica espadas, uma pessoa que constrói algum móvel, né? Um carpinteiro, um marceneiro, sei lá, um sapateiro. Alguém que tivesse um alicate, essa pessoa podia estar apta a arrancar seu dente. E não tinha anestesia não, tá? Era no peito e na raça. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Né? Então, para arrancar dente, não se tinha dentista e também muito menos anestesia, tá, gente? E também acontecia o seguinte, né? Quando ocorriam batalhas, né? Os cavaleiros, tal, né? Essa época também da Idade Média, aquela época dos cavaleiros templários que saíram da Europa e foram até Jerusalém e tal, né? Tem essa parte dos cavaleiros templários, então, lógico, eles entravam em guerras, né? Em guerras não, em batalhas e tal, né? E numa batalha é muitíssimo provável que as pessoas ficassem feridas de flechada, de espadada, de lança, né? E a pessoa podia ter, levar uma flechada na perna, levar uma espadada, né, no estômago, enfim. Caso levasse uma flechada na perna, por exemplo, aí era complicado, né? Porque gangrenava, tinha que tirar a perna, né? Acredito eu, ou tirava a perna no peito na raça, ou a pessoa acabava morrendo lá, né? Porque não tinha anestesia, gente. Não tinha anestesia. Tá? Outra coisa assim, né? Relativa à beleza. Dentre os nobres, tá? Era normal passar pó de arroz no rosto, tá? Porque o pó de arroz, né? Quanto mais branca a pessoa fosse, né? Isso significava que ela não era uma pessoa camponesa, ela não era uma pessoa que fazia trabalhos braçais, né? Que tinha calos nas mãos. Ela era uma pessoa nobre, ela era uma pessoa delicada, né? Uma pessoa fina, tá? Porém, os pó, né, pó de arroz continha chumbo, né? E chumbo faz mal para a saúde, né? E as pessoas naquela época não sabiam disso, né? Que chumbo fazia mal à saúde, então as pessoas acabavam morrendo, tal, né? Morriam envenenadas por excesso de chumbo no corpo, né? Porque elas passavam pó de arroz na cara para não demonstrar assim, não, eu sou nobre, eu sou de outra camada, sou especial, eu sou da camada aqui, ó, não sou trabalhadora da camada ali, né? Que trabalhador é a pessoa que, naquela época, como a economia era essencialmente do campo, rural, né? Então, as pessoas trabalhavam horas, tá? Na enxada, arando terra, então pegava sol. Mas para os nobres, para diferenciar, não, passar
pó de arroz no rosto, porque eu sou nobre, eu não sou camponês, né? Não sou trabalhador braçal. Enfim, outro método médico interessante daquela época, né? Eram as sangrias, tá? E como se faziam as sangrias? Com sanguessugas, né? As sanguessugas eram colocadas nos braços, nas pernas, onde achassem que deviam colocar sanguessugas. As sanguessugas chupavam o sangue, né, da pessoa, pois eles acreditavam, né, que com as sanguessugas chupando o sangue da pessoa, esse sangue seria renovado, melhorado, né, dava uma melhora na circulação sanguínea da pessoa, tá? Pão mofado. Sim, se você era camponês naquela época, né? Vamos supor porque na Idade Média nem todo mundo era nobre, queridas. Nem todo mundo era nobre, nem todo mundo morava em castelo, nem todo mundo era cavaleiro, nem todas as moças eram princesas e nem todos os moços eram príncipes. Tinha muito camponês e muito profissional liberal também, né? Profissional liberal daquela época, que eu digo, era o ferreiro, né? Que fazia as espadas, fazia a ferradura para o cavalo, fazia os escudos, né? Tinha também as pessoas que produziam sapatos, né? Eram os profissionais liberais, e enfim, né? E tinha os camponeses. Ó, minha gata no meu cabelo. Né? E tinha os camponeses. E como os camponeses eram pessoas pobres, né, gente? Eles eram desprovidos de dinheiro, porque camponeses naquela época da Idade Média trabalhavam para comer, essencialmente, né? Talvez não muito diferente de hoje, né, em alguns países. Algumas pessoas ainda trabalham para comer, tá? Mas, assim, naquela época, os camponeses não tinham muito o que comer, e o pouco que eles tinham, né, era o pãozinho lá, e eles tinham que manter aquela farinha para fazer o pão, e muitas vezes o pão quando já passava muito tempo, né, o pão fica mofado, e as pessoas comiam pão mesmo mofado. Só que, né, o mofo, dependendo, causa até ataques cardíacos e alucinações, né? As pessoas tinham muitas alucinações. Era o LSD da época medieval, né? O pão mofado. Ei, cara, corta essa zoeira! Vá botar ovo! Mas era o que elas tinham para comer, né? Porque naquela época a economia medieval se baseava, era uma economia mais rural e era o que era chamado de um sistema feudal, né? Tinha um sistema feudal, tinha os grandes senhores de terra, tá? Esses senhores donos dessas terras ou eram os reis, tá? Ou eram os senhores feudais. Luna, e eram os senhores feudais, tá? Haviam senhores feudais que não tinham como manter a terra, e esses senhores feudais que não tinham como manter a terra, eles pediam ajuda para os senhores feudais que tinham mais dinheiro, tá? Então, esses senhores feudais que tinham pouco dinheiro, eles eram os vassalos dos grandes senhores feudais que eram os seus suceranos, tá? Era mais ou menos isso que era o feudalismo, um tipo de sistema econômico vigente, né? Nessa época aí da Idade Média, tá? E voltando aqui à questão de higiene feminina, né? Nós, mulheres, hoje em dia, nós temos...
quando a gente está menstruada, a gente tem absorvente, o externo, a gente tem absorvente interno, a gente tem coletor, né? Mas e naquela época? Bom, naquela época, as mulheres usavam um tipo de musgo enrolado num pano, tá? Durante o período menstrual. Né? Não era uma coisa assim tão higiênica, mas elas usavam era o que tinha, tá? Bom, casamentos, né? Casamentos na Idade Média, assim, entre os nobres, tá, gente? Casamento na Idade Média não era uma coisa romântica, não, tá? Príncipes, princesas, né? Eles se casavam como que eu posso explicar? Para que reinos não entrassem em conflito, tá? Então, era um acordo realizado, tá? Entre rei e rainha de outros reinos. Eles faziam um acordo, assim, ó, eu vou casar meu filho com a sua filha, porque aí, né, a gente pode garantir aí uns tempos de paz entre nossos reinos, né? A gente pode fazer acordo comercial, a gente pode se juntar para lutar com outro reino aí, né? O que você acha? Vamos casar meu filho e sua filha? Ah, vamos, beleza. E era assim, tá? Era assim dentro da nobreza. Já com os camponeses, acredito eu que, assim, envolvia amor, né? Porque os dois eram pobres, né? Pobreza com pobreza, os dois, né? Não tinham que agregar de dinheiro ali, porque os dois eram pobres. Então, acredito eu que dentre os camponeses, assim, né, a camada pobre na Idade Média, eles se casassem por amor. Mas, assim, para sustentar uma família, era difícil, né, gente? Então, muitas vezes, assim, alguns filhos desses camponeses, moças e rapazes, eles optavam pela vida religiosa, né? Alguns dos rapazes virar monge, ou virar padre, ou virar freira, porque geralmente, né, em conventos e monastérios e seminários, né, da Igreja Católica, eram servidas refeições, né? Todo dia, orações, refeições, você tinha comida garantida, né? Já você morando com seus pais, porque para você morar sozinho naquela época era complicado, porque dentro de uma família pobre na Idade Média, pai, mãe e filhos trabalhavam na roça, né? Para plantar, essa plantação ia, né, para o senhor feudal e coisa e tal, e muito pouco sobrava para essa família pobre. Então, todo mundo trabalhava, tá? Todo mundo, assim, pô, a criança terminava, já tava andando direitinho lá, com, sei lá, com 5, 6, 7 anos, já tava ajudando o pai e mãe. Ou já estava ajudando a mãe com tarefa doméstica e plantação, estava ajudando o pai lá, né, no caso dos meninos, a tirar leite da vaca, coisa assim, né, porque eles não tinham muita opção, porque, assim, na Idade Média, o pessoal camponês era analfabeto, gente, ninguém ia para a escola, tá, dentre os analfabetos. Dentre a nobreza, os príncipes, né, que se tornariam reis do reino, sim, eles eram alfabetizados, tá, por padres, porque padres freis, eles sabiam ler, porque os livros, tá, os livros que existiam na Idade Média, quem fazia os livros eram os monges, tá? Existiam os monges copistas. Eles é que escreviam todos os livros que tinham na Idade Média, tá, gente? Então, muitas vezes, assim, para quem era camponês e tinha filhos, tá?
a opção era esses filhos virarem padres, virarem freiras, ou, infortunadamente, no caso das mulheres, tá? Elas poderiam virar prostitutas, tá? Porque prostituição é uma coisa que já existe faz tempo, tá, gente? Então, no caso das mulheres pobres, né, daquela época, na Idade Média, elas poderiam também optar por serem prostitutas. O que eu vou falar agora também de educação, né, é o que eu tinha falado anteriormente. Quem estudava, né, era o príncipe, tá? O príncipe era alfabetizado. Já as princesas, né, da Idade Média, elas não eram alfabetizadas, tá, gente? Não, elas não eram alfabetizadas. Então, o que elas aprendiam? Elas aprendiam a tear, a bordar, né, a costurar, aquela coisa toda, né, de maneiras, enfim, né? E dentre as filhas pobres, tá? Elas já eram ensinadas com todos os deveres da casa, né? Lavar, passar, cozinhar, né? Limpar uma casa, mais ou menos, enfim, né? Tanto, assim, na Idade Média, tanto as mulheres nobres como as mulheres camponesas, elas não tinham acesso à educação, tá, gente? Elas eram analfabetas, tá bom? E é isso, né, gente? Vim aqui um pouco, né, para desmistificar, porque às vezes muita gente pensa que Idade Média era só os castelos, as princesas, príncipes, reis e rainhas, os cavaleiros, né? E, assim, uma curiosidade também aí, tá? Muita gente acha, os cavaleiros que eram nobres, não sei o que lá. Cavaleiros, eles eram violentos, tá, gente? Muitas vezes, quando os cavaleiros chegavam num vilarejo, botavam fogo nas casas, matavam pessoas, matavam crianças, inclusive, estupravam as mulheres nesses vilarejos, tá? Então, o cavaleiro, né, não tem tanta essa coisa assim de nobre, um nobre cavaleiro, não. Cavaleiro não tinha toda essa nobreza na Idade Média, não, tá, gente? Eles eram bastante violentos nos lugares onde eles chegavam, sim, tá? Eles saqueavam, ateavam fogo nas casas e tudo isso que eu falei aí, tá? Então, é bom a gente dar uma desmistificada, né? Nessa coisa assim de príncipes, princesas, cavaleiros, porque existiam, né, também pessoas pobres na Idade Média. Não era bom, né? Porque você não tinha, e na Idade Média não era bom, porque você não tinha acesso à água potável, tá? A água não passava por um sistema de tratamento, você tomava a água que tinha ali para tomar, você não tinha saneamento básico, ou seja, né, encanamentos e tratamento de esgoto. Então, muitas vezes, assim, se a pessoa morava numa cidade, por exemplo, Londres, na Idade Média, né? Vamos imaginar Londres na Idade Média, as pessoas vivendo na cidade, cagando, jogando seus dejetos na rua, né? Era assim que se vivia, era assim que era. Fedia, né? Fedia e as pessoas ficavam doentes. E ainda por uma questão religiosa, acreditava-se assim, né? Que nesse tempo, houve o tempo da peste negra. E nesse tempo acreditava-se que haviam bruxas, e as bruxas tinham gato, e se matava gato, e gato caça rato. O rato tem a pulga. A pulga a pulga tem o negócio lá que causa a peste, né? Então é tudo uma cadeia de acontecimentos, né? E acreditava-se, né, por uma questão religiosa aí,
que gato trazia má sorte. Então, foi uma época assim que se exterminou, né? Mulheres, às vezes mulheres que viviam sozinhas, que tinham algum conhecimento alquimista aí, né? De química e ervas e coisa assim, que poderiam baixar febre, curar a dor. Aí eles, não, é bruxa, vamos queimar. Ela tem um gato e queimava, muitas vezes queimavam essas mulheres e queimavam o gato junto, né? Então, eu acho que eram tempos complicados. Eu, sinceramente, não gostaria de viver na Idade Média, porque eu não acho nada nobre, acho uma época suja, assim, para viver. Não gostaria de viver na Idade Média. Acho que para mim, assim, no máximo, eu gostaria, assim, se eu fosse voltar no tempo, eu gostaria de viver na virada do século XIX para o XX e nos anos 60, né? Porque já era um pouquinho mais moderno, né? São épocas que já são, assim, a virada do século XIX para o XX já é uma época que é um pouco mais moderna, né, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou dizer aqui de novo, é a hora do peixinho, né? Porque a gente tem que vender o peixe da gente. Peixeiro. A gente tem que fazer, a gente faz o merchan da gente. O canal Oi 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 faz a arte dele, né? Vou pedir para vocês comentarem, compartilharem, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixem likes, tá? Vou deixar aqui de novo o canal, né? O perfil que o canal tem no Instagram, tá? @canal Oi Oi Oi. E o assunto, né? O próximo assunto do canal, eu vou reunir umas pérolas do Tinder, né? 12 de junho tá aí, Dia dos Namorados, né? Já estamos aí quase para entrar em junho. E eu vou reunir algumas pérolas de perfis do Tinder, né, gente? Para você aí que tá sem namorado, vamos ver se dá algum desses aí que eu vou falar dá match, né? E é isso daí, gente. Um beijo e até. Fui!